A democracia ressurge no mundo ocidental pós-Revolução Francesa. Antes disso, nós tínhamos na Europa monarquias absolutistas, onde os reis tinham poder absoluto, então eles podiam fazer o que eles quisessem e estavam um pouco se importando com o povo. Mas o estopim da revolta popular foi na França, porque nós tínhamos na França um rei que era sem empatia, que era Luís XVI, uma rainha sem empatia, louca, que era Maria Antonieta, e eles estavam um pouco se lixando para a miséria do povo. A fome na França era tão grande que alguns dizem até que o povo comia ratos. Aí levaram essa informação para Maria Antonieta. Disseram para ela: olha, majestade, o povo não tem pão para comer. Aí ela falou aquela famosa frase, né, que entrou para a história: olha, se eles não têm pão, que comam brioches. Ou seja, se não tem pão, comam brioches. Seria o nosso atual: e daí, eu não sou coveiro, quer que eu faça o quê? Seria mais ou menos isso. Ela deu um grande foda-se para a dor do próprio povo. Isso fez explodir a Revolução Francesa. Aí o povo se organiza, se rebela, derruba a Bastilha. A Bastilha, para quem não sabe, é onde eles mantinham os presos políticos. E o povo toma o poder, porque enquanto o povo estava passando fome, os reis da França davam festas luxuosas, caríssimas, nos palácios de Versalhes. Uma curiosidade: Versalhes já foi capital de Paris, tá? Para quem não sabe. E aí o povo toma o poder, decapita Luís XVI e decapita Maria Antonieta na guilhotina. E isso assusta as monarquias europeias. Assusta tanto que começa a inspirar outras rebeliões e alguns reis começam a se movimentar para poder diminuir o seu poder e dar mais poder ao povo. O ápice disso foi na Inglaterra, quando surge a Carta Magna, que dá mais poder à Câmara dos Comuns, que seria a nossa Câmara dos Deputados. A Câmara dos Comuns que representa o povo, para o rei governar junto com o povo. Então ali virou uma monarquia parlamentarista. Então o rei já não tinha mais o poder absoluto. Aqui no Brasil a nossa monarquia é recente, porque nós temos um longo histórico de golpes militares no Brasil. A própria República foi um golpe de Marechal Deodoro, perdão. Depois nós tivemos outros golpes, tivemos lá a Era Vargas, que ele também tomou o poder à força. Tivemos o período de 64, né, que foi a ditadura militar, quando os militares vão lá e tomam o poder e deportam o Jango, né, não deixam o Jango governar e assim por diante. Então o Brasil entrou num processo de redemocratização através das eleições diretas. Então a nossa democracia ela é recente. Ela começa com Tancredo Neves, o Tancredo Neves nem assume direito, né, que ele falece. Aí vem Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora o Bolsonaro. Esqueci do Itamar Franco, né, também. Mas enfim, a nossa democracia é recente. Então ela não é uma democracia tão forte como outras nações do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, que tem uma estabilidade muito maior que a nossa. A alternância ela é saudável, não tem tanto problema. Só recentemente na era Trump que eles tiveram mais problema. Mas a nossa não, a nossa democracia é bem mais recente. Agora, apesar da nossa democracia ser recente e não ser perfeita, mas ela é o melhor sistema que nós temos no Brasil. Porque pelo menos na democracia, você dá poderes ao povo justamente para controlar loucuras do rei, no nosso caso o presidente, né, que a gente não é uma monarquia. Mas é a mesma coisa, você consegue controlar e você consegue governar junto com a autoridade máxima do seu país. Eu vou dar dois exemplos para vocês. O Lula, quando ele assumiu a presidência, ele foi negligente na questão ambiental, no combate ao desmatamento. Tanto que um dos maiores picos que nós tivemos na história do Brasil de desmatamento foi no ano Lula. Isso gerou muita coisa, né? Mídias, ONGs, imprensa, né? A imprensa que os bolsonaristas criticam tanto, descer a lenha no Lula. Pra vocês terem uma ideia, o estado de Mato Grosso foi o estado que foi mais desmatado, foi na época do governo Lula. Mas toda essa imprensa, essa onda, imprensa, mídia, deputados, oposição, todo mundo protestando contra o Lula, inclusive a Marina Silva, ela ficou chateada com o Lula na época por causa disso, foi isso que fez o Lula ceder. Aí rapidinho ele voltou lá aos mecanismos de combate ao desmatamento, foi mais rigoroso, e o desmatamento começou a cair. Então esse é um claro exemplo da importância da democracia, quando o líder ele é pressionado pelo próprio povo. Se a gente passa a mão na cabeça do líder, que nem a gente faz, que o pessoal faz aí com o Bolsonaro, é mito, tudo que ele faz bate palminha e passa pano, não é uma democracia, é quase uma ditadura. Porque não tem nada que barre a loucura do líder. A democracia é esse exemplo que eu falei pra você, onde o povo faz aquela puta pressão, aí o presidente é obrigado a ceder. Porra, meu, se eu não ceder, daqui a pouco a minha popularidade vai lá pra baixo, eu não vou conseguir ser reeleito. É melhor fazer o que o povo quer. Vamos voltar a preservar a Amazônia. Isso é democracia. É o povo governando junto com as autoridades. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é na questão do combate à corrupção. Alguns juristas elaboraram um documento com propostas para poder combater a corrupção, mecanismos, né, leis para poder combater a corrupção. Eles conseguiram mais de 1,5 milhão de assinaturas. Ou seja, não teve nenhum deputado, nenhum vereador, não teve nenhum político envolvido. Pessoas civis, como eu, você, qualquer um. Eles conseguiram 1,5 milhão de assinaturas
E eles forçaram as autoridades, Congresso e Executivo, a aprovar alguma dessas medidas. Foi na época da Dilma, medidas de combate à corrupção. Então a presidente Dilma, na época, ela viu que tanta gente assinou do Brasil todo, que ela falou, porra, eu vou ter que ceder alguns pontos, porque é a força do povo que estava pressionando a presidente. Então não tinha nem a ver com deputado, político, foi o próprio povo, democraticamente, pressionando para fazer algo bom para o Brasil. Então ela olhou lá com a equipe dela, tá, delação premiada, vamos manter, isso aqui pode ser bom. Ah, não sei o que, segunda instância, vamos analisar mais esse negócio de segunda instância. Ah, isso aqui pode ser bom, não sei o que. Pronto, foi um grande avanço no combate à corrupção. Pena que depois o Bolsonaro assumiu, ele retrocedeu todos esses pontos, ele revogou tudo. Ele acabou com todos esses pontos que nós tínhamos conquistado. O mesmo vale para o meio ambiente. Assim como o Bolsonaro assumiu, ele desmantelou todas as leis de proteção ambiental. Porque na mente do Bolsonaro ele acha que tem uma indústria de multa por trás do meio ambiente. Tanto que a primeira medida dele como presidente foi demitir um fiscal do IBAMA, que tinha multado ele anos atrás porque ele estava numa pesca ilegal, acho que é em Paraty, no Rio de Janeiro, um lugar que não podia pescar. Aí assim que ele assume a presidência, ele demite aquele cara. Só porque o cara estava fazendo o trabalho dele. E depois ele mandou o Ricardo Salles passar a boiada, né? Ele desmantelou vários mecanismos de proteção ambiental. Por exemplo, agora o IBAMA, na era Bolsonaro, era obrigado a avisar quando fosse fazer, por exemplo, alguma batida em algum lugar de preservação, por exemplo. É o mesmo que a polícia avisar o traficante quando vai subir o morro. Ó, avisa o Boca que a gente vai subir amanhã à tarde, tá? Avisa o pessoal aí. Chega a ser até imbecil, né, isso aí. Mas foi o que o governo Bolsonaro fez. O governo Bolsonaro, inclusive, dentro dessas questões ambientais, através do general Augusto Helena, ele liberou o garimpo, mesmo em terras indígenas. O que gerou muita confusão, mortes de indígenas. Tem uma região aqui no Brasil, do Tocantins, que é chamada de Caribe Brasileira. Vocês perdoam, não vou lembrar o nome. Mas é uma região que tinha águas claras, né, cristalinas. Está tudo poluído agora de mercúrio e resíduos, por causa do garimpo ilegal. Então, você vê a diferença. Houve alguma pressão popular? Não. Se tivesse havido uma pressão popular, como houve na época do Lula, Dilma e outros governantes, nós poderíamos ter barrado isso. Mas o Bolsonaro, ao contrário de todos os outros presidentes, ele nunca é cobrado. Ele é venerado. Ele é uma criancinha, ele é o dodói. Tudo que ele faz tem que passar a mão na cabeça, passar o pano e chamar de mito. Então, tecnicamente, foi o primeiro governo antidemocrático, né, que nós tivemos desde a redemocratização. Agora, a nossa democracia, apesar de tudo, ela é boa por esse ponto. Porque a gente pode cobrar, a gente pode protestar. Que nem eu mencionei naquele vídeo, qualquer cidadão brasileiro pode pedir o impeachment do presidente. Tem gente aí que não gosta do Lula. Beleza, assim que ele cometeu um crime de responsabilidade, ou algum dos crimes previstos na Constituição, você mesmo pode elaborar um documento, você pode chegar lá em Brasília e protocolar na Câmara dos Deputados. Olha, eu quero protocolar o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A democracia permite isso. Qualquer cidadão brasileiro pode fazer isso. A mesma coisa é a questão de leis. Se vocês quiserem criar uma lei que vocês acham que vai ser útil e importante para o Brasil, vocês podem fazer que nesse grupo jurídico que eu falei para vocês. Vocês podem elaborar o documento de lei, vocês podem coletar mais de 1 milhão de assinaturas, aí pela lei eles são obrigados a ceder. Sabiam disso? Por exemplo, eu quero uma lei que todo careca use chapéu. Um exemplo hipotético. Coleta as assinaturas, protocola lá em Brasília. Eles vão ter que dar atenção para isso. É assim que funciona a democracia. Agora, com a derrota do Bolsonaro, a nossa democracia nunca teve tão ameaçada. Tudo bem que já era ameaçada quando ele era o presidente, né? Porque ele já aparelhou o Estado, encheu de militar, ele já falava de golpe desde o primeiro ano. Desde quando ele era deputado ele já falava em golpe, né? Que se ele assumisse um dia ele ia dar um golpe. Mas agora está mais ameaçado ainda, porque o Bolsonaro perdeu e os apoiadores dele, né? Que ele está só usando o pessoal como ponta de lança, não estão aceitando o resultado das eleições. Estão dizendo que foi fraude, estão indo para as ruas, sem prova nenhuma, e estão pressionando uma comoção popular. Ou seja, eles querem uma convulsão social para tentar dar o poder para o Bolsonaro. Só que não é assim que funciona na democracia. Na democracia, sim. Qualquer cidadão pode ser candidato a presidente da República, desde que seja de maior, brasileiro e imputável, e ser filiado a algum partido político. Todo mundo pode ser candidato. Eu posso ser, você que está vendo esse vídeo pode ser, seu pai, seu irmão, sua tia, sua avó, todo mundo. Agora, o candidato, ele vai ter que ganhar votos. E o candidato que tiver mais votos, ele ganha, ele vence as eleições. É assim que funciona historicamente na democracia. Só que agora não, eles estão querendo mudar as regras. Eles estão querendo que o candidato que teve menos votos, que é o Bolsonaro, assuma, fique no poder. Ué, então cadê a democracia? Lembrando que mesmo assim o Bolsonaro tentou sim fraudar as eleições, né? Porque a única fraude que teve foi da parte dele, tentando impedir nordestinos e pessoas pobres de votarem, fechando as rodovias, bloqueando. Ele que tentou fraudar as eleições e mesmo assim ele não conseguiu ter mais votos e agora querem deixar ele no poder. Não, pessoal, não é assim que funciona. O Lula, por exemplo, ele perdeu 3 eleições presidenciais antes dele ser eleito presidente. Ele perdeu uma para o Collor em 89 e depois 2 para o Fernando Henrique Cardoso. O que o Lula fez? Botou os petistas na rua, fez protestos, tentou tomar o poder à força. Não é o Lula que é o comunista, como eles falam? Não, ele tentou, até que na 4ª vez ele conseguiu. Ciro Gomes, quantas vezes Ciro Gomes não foi candidato? Várias vezes, acho que umas 5 vezes já.
Conseguiu não, mas pelo menos ele tenta democraticamente, é assim que funciona. A democracia é a vontade da maioria sobre a minoria. Então não existe isso de você pegar o candidato que teve menos votos e querer dar presidência para ele. Mas é isso que eles estão tentando fazer. Arrumaram agora aí uma auditoria de um argentino, sabe, cheio de bobagem, falando assim, porque essa urna, Bolsonaro teve 0 votos, isso é completamente impossível. Não, não é impossível não, pessoal. Essas urnas que o Bolsonaro teve 0 votos, geralmente são comunidades indígenas ou quilombolas. Os indígenas, é claro que em sua maioria, não vão votar no Bolsonaro, depois que ele tirou todos os mecanismos de proteção ao índio. Pra vocês terem uma ideia, o Bolsonaro colocou à frente da FUNAI um cara que chegou a falar uma frase que deveria se botar fogo nos índios. Olha quem o Bolsonaro colocou na frente da FUNAI. Esse é o mito. Mito, mito. O cara coloca na FUNAI um cara que falou que deveria se botar fogo nos índios. Então, como é que os indígenas vão votar no Bolsonaro? Não vão. Tanto que essa urna aí que viralizou e que espalharam um vídeo fake, que é de Fresno, acho que é isso, Fresno, no Mato Grosso. Não, Confresa, município do Mato Grosso. Aquela seção lá é uma aldeia indígena. E aí o TSE mandou alguém lá perguntar pro cacique se eles tinham votado no Bolsonaro. Ele falou sim, a aldeia toda votou no Bolsonaro. Eram 383 eleitores, ninguém votou. Aliás, ninguém votou no Bolsonaro, todos votaram no Lula. Porque por ser uma aldeia indígena, não teria sentido eles votar num cara que quer acabar com os índios. Né? Seria controverso. Aí já fizeram um vídeo fake de um velho lá, que é dessa cidade, de Confresa, dizendo que o velho votou no Bolsonaro e o voto dele não foi computado. É o fim da democracia. Eu votei, fui lá, eu percorri 1000 quilômetros para votar e agora eu descubro que teve 0 votos. O Bolsonaro em Confresa. Não é em Confresa, pessoal. É naquela sessão. Tá? A cidade de Confresa não tem só uma sessão eleitoral, ela tem várias. E o velho não é daquela sessão porque ele não é indígena, é um velho branco. Então, óbvio que o voto dele foi computado, porque ele não está naquela sessão em que o Bolsonaro teve 0 votos. Isso aí não existe. Algumas comunidades quilombolas também, elas têm motivos de sobra para não votar no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, de forma parecida, ele tratou de forma controversa a questão do negro do Brasil. Por exemplo, ele colocou na FUNAI aquele tal de Saraiva lá, um cara que já falou frases absurdas, como por exemplo, a escravidão foi boa para os negros, porque eles puderam conhecer o Senhor Jesus. Só na cabeça dele que a escravidão foi boa para os negros. Mas esse é o cara que o Bolsonaro manteve à frente da fundação Zumbi dos Palmares. Um cara completamente racista. Ele costuma chamar os negros de afro-mimizentos. Então é claro que comunidades quilombolas, que são descendentes de escravos, eles não vão votar num cara desse para presidente. Então é muito natural que nessas comunidades, nessas pequenas sessões, o Bolsonaro tenha 0 votos. Da mesma forma acontece com o Lula. Tem sessões que o Lula teve 0 votos também. Se você pegar, por exemplo, uma comunidadezinha lá em Santa Catarina, no interior, descendente de alemães, né, uma comunidade que flerta com o nazismo, por exemplo, você vai ver que naquela sessão, em determinada sessão, o Lula teve 0 votos. Porque, é claro, se eles são neonazistas, fascistas, alemães, é claro que eles não vão votar no Lula para presidente. Então acontece também. O Lula deve ter umas 1000 regiões aí do Brasil, 1000 sessões que ele não teve nenhum voto. Agora, isso é uma fraude? Claro que não. É porque o cara argentino lá, ele só isolou algumas cidades, principalmente em aldeias e quilombolas, para tentar dar a entender que as eleições foram fraudadas. Então aí espalhando essas mentiras aí o tempo todo. O pastor Silas Malafaia, inclusive, está até cobrando do Alexandre de Moraes uma prova de que não foi fraudado. Na verdade, o ônus da prova cabe a quem acusa. Tá? Isso o Malafaia não disse. E segundo, isso que o Malafaia e esses grupos fazem é muito grave, porque eles estão atentando contra a democracia. Só que, como eu falei para vocês, a nossa democracia não é boa, mas é o melhor sistema que nós temos. Se a gente atentar contra a democracia, ainda mais da forma que eles querem, dando poder absoluto ao Bolsonaro, mesmo sem ele ter ganhado no voto, é perigoso. A gente pode ter uma Maria Antonieta no poder para sempre. Uma Maria Antonieta que, quando viu o povo morrendo, falou: o que eu faço aqui? Como brioches. É perigoso. Fora as outras questões, né? Sanções econômicas, etc., ditadura, censura, tudo isso pode vir com o Bolsonaro. E até engraçado, né, que eles falam que estão lutando por liberdade, mas é a primeira vez que eu vejo pessoas lutando por liberdade pedindo um golpe militar. Eles sabem o que foi em 64, o que foi a ditadura militar? Então chega a ser até estúpido, né? Controverso. Estamos lutando pela liberdade, queremos uma ditadura. Sabe? Não faz sentido. É o mesmo que eu chegar, por exemplo, na porta da delegacia e falar: delegado, me prenda, eu estou lutando pela liberdade, eu quero ser preso. É completamente estúpido. Mas eles estão ameaçando e colocando em risco a democracia. Porque são maus perdedores e não aceitam que o Bolsonaro perdeu as eleições. E, enquanto eles estão lá fazendo isso, o Bolsonaro está lá negociando privilégios de anistia. Ele está pouco se lixando para essas pessoas, que são lá os apoiadores dele. Tanto que os militares já falaram que não vão dar golpe.
as instituições vão continuar funcionando e eles lá, de verde e amarelo, chorando pelo mito. E é até engraçado, né, que o Lula mal assumiu, o mercado já reagiu bem, o dólar está caindo, o real está sendo a moeda que mais se valorizou no planeta. O planeta inteiro parabenizou o Lula e alguns líderes internacionais vão vir aqui na posse dele, como a Kamala Harris dos Estados Unidos e talvez o Macron venha, que ele já tinha anunciado que ia vir se o Lula ganhasse. Quer dizer, o Bolsonaro isolou o Brasil internacionalmente. Ninguém veio aqui visitar o Brasil, nem o Trump. Agora o Lula não, o Lula está traindo já investimento, parcerias internacionais, o planeta inteiro de ouro. Tem até um grupo chamado aí Norteia, eu não sei se é Norteia ou Nortélia, que é um grupo de investidores europeus, que eles pararam de investir no Brasil por causa do Bolsonaro em 2019. Eles já anunciaram, ó, o Lula voltando, a gente vai voltar a investir no Brasil. Dinheiro pesado. Mas mesmo assim o pessoal que é o Bolsonaro, o cara que deixou um rombo de 400 bilhões, o cara que deixou, viu a inflação subir o ano inteiro, desde o primeiro ano e não fez nada, só ficou culpando a pandemia. Um cara que viu o desemprego crescer, fome crescer, tudo crescer e só ficou culpando a pandemia. Sendo que tudo isso começa em 2019 no governo dele. Mesmo assim o pessoal que é o Bolsonaro. O Lula deixou o Brasil com uma reserva de 375 bilhões de reais. Dizem que ele quebrou o Brasil. O Bolsonaro deixou com um rombo de 400 bilhões. O Bolsonaro é mito. Então não dá, né, pessoal? Então, por fim, só para finalizar esse vídeo, é importante a gente manter a democracia. Porque no dia que o Brasil deixar de ser uma democracia, a gente vai virar uma ditadura. E é exatamente o que esses bolsonaristas querem. Eles falam de liberdade, mas eles querem uma liberdade sob uma ditadura de um Bolsonaro. Onde ele persiga os inimigos políticos, colocando numa suposta Bastilha, que nem na Revolução Francesa, onde ele fecha canais de televisão que são opositores a ele, como a Rede Globo, por exemplo, e onde ele tenha poderes absolutos para fazer a loucura que ele quiser. Enquanto o povo passa fome, ele vai estar lá comendo brioches. É isso que eles querem. Então sempre defendam a verdade e a democracia, pessoal, tá? Porque não é o melhor dos sistemas, mas é o melhor que nós temos, tá bom? Obrigado por ter assistido, paz a todos.